Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Ataque Crítico. Tô aqui já com a Summer Game Fest preparada para ser rolada aqui no YouTube. Ela vai acontecer daqui a uns 20 minutinhos, às 3 horas da tarde. E mano, cara, que tarde que foi essa, né, cara? A própria Sony chegou a vazar a existência dele, né? O The Last of Us Remake, com trailer, com capa, com preço, com data de lançamento, com tudo, cara. Mano, bizarro como que a Sony deixou isso acontecer. Aí o Geoff Keighley até tweetou aquele emoji assim, ó. Pô, logo antes do evento, né, cara? Pô, ele deve ter ficado tristão, cara. Porque com certeza devia ser um dos grandes anúncios que ele tinha colocado ali pro evento. Ainda mais que ele falou que não vai ter tantas novidades, né? Ele falou que a maioria vai ser coisa que já estão anunciadas, né? Mas eu imagino que vai ter alguma coisa do Kojima ainda. Mas, velho, eu fiquei triste por ele, cara. Ele devia estar muito animado pra poder botar o The Last of Us Remake, mano. E eu achei interessante, já que a gente falta um tempinho, a gente dá uma olhada no trailer aqui. Deixa eu mutar aqui esse somzinho da Summer Game Fest. E a gente assistir aqui já de uma vez, por que não? Coitado do Geoff Keighley, cara. Mas vamos... A Gematsu já postou aqui o trailer na íntegra. Vamos dar uma olhada. So why'd you leave Boston? Ó como é que tá. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. E ó, o The Snitch, tá ligado aquele... A gente fez um vídeo ontem sobre isso. Do The Snitch, né? Ele tinha falado exatamente a mesma data, cara. Esse maluco, a gente tem que ficar de olhos muito abertos pra ele. Porque ele adivinhou a data, cara. Adivinhou, ele sabe a data, tá ligado? You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? A iluminação do jogo, como é que tá? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Feito do zero pro PlayStation 5. Porém, a gente vai ter uma surpresa que não é surpresa, né? Que é pra essa PC também. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. E agora eles deram o nome de parte 1, né? Aqui falou também tá em desenvolvimento pro PC. Coisa que não deve ser, né? O lançamento não deve ser simultâneo pro PC, como eu já até havia falado pra vocês, né? Que não devia ser mesmo, né? Mas isso aqui, cara, o trailer tá parecendo que é um The Last of Us parte 2, né? Que eu acho que é isso que eles queriam fazer. Eles queriam deixar bem igual. E realmente, cara, o resultado é bizarro, porque tá realmente idêntico. É um remake 1 pra 1 mesmo, né? Que é mesmo ângulo, mesma coisa, só que eles estão fazendo os modelos de novo. A gente vê que a animação também tá nova, os personagens estão novos, tudo assim, tá ligado? E tá nessa. Eu tô vendo que tem alguma galera que tá chamando de remaster. Eu acho que vocês precisam de um óculos. Acho que vocês precisam de um óculos. Eu fui no Twitter do Pedrão. O Pedrão, ele tem postado umas comparações. Esse é do PS3. Esse é do PS5. É outro modelo, cara. É outro modelo. O cenário tá diferente. Olha a rua, como é que é. O cenário aqui no fundo. É outro. É remake. É remake 1 pra 1, porque é igualzinho. É o mesmo ângulo de câmera. Os pais vão usar os mesmos arquivos de voz. Mas isso não é remaster. Isso é remake. Tá ligado?
é outra coisa. Tem mais aqui. O Pedrão tá postando bastante, ó. Também do cenário. É 1 pra 1. Tá ligado? Remake 1 pra 1. Pedrão tá postando um monte. Tem uma que ele postou aqui. Aqui, que essa aqui já é mais um gameplay, tá vendo? Que eu acho que é onde a gente vai sentir mais. Olha a diferença aqui na iluminação do cenário. Porque o The Last of Us 1, ele tinha muita cena pré-renderizada, né? Então as cenas ela ainda conseguiram envelhecer um pouco melhor porque elas eram pré-renderizadas. Mas aqui na hora do gameplay que a gente consegue ver uma diferença boa. Mas é um remake 1 pra 1. Resta-se haver uma gameplay mesmo, né? Mas eu imagino que eles devam deixar a gameplay, como é que eu posso dizer? Mais atualizada, né? Tem pessoal que fala que a gameplay do 1 ainda é muito boa, mas, pô, eu joguei o 1 bem depois, né? Ter lançado depois o 2, eu joguei o 1. E, mano, dá pra você sentir uma diferença na gameplay do 1. Muita, tá ligado? Então eu acho que eles vão dar uma diferenciação, assim, pra deixar mais a par. E vai ser interessante porque vai ter uma... Acho que vai ter uma coesão, tá ligado? Do 1 com o 2. Acho que você pode jogar o 1 e o 2 e ir direto. Agora... É interessante a gente notar também... Quer ver? Pera aí, agora deixa eu ir no meu perfil aqui do Twitter, que eu cheguei a compartilhar isso. Aqui, do Wario 64. O Wario 64 é tipo... Esse negócio aqui foi vazado da Sony, né, cara? Já temos aqui a capa do jogo e também o preço. E o preço tá $70. Eu achei um cadinho salgado. Eu achei um cadinho salgado. Tudo bem. O remake do Demon Souls foi $70 também. Se não me falha a memória. E é tipo um remake da mesma época, mais ou menos, né? Agora, o The Last of Us, eu acho que ele podia vir... Podia vir um pacote 1 e 2, tá ligado? Por esse preço, 70, um pacote. The Last of Us parte 1 e 2. Ou então o Factions. Cadê o Factions? Que tava falando que ia fazer. Será que vai estar aqui? Né? Então eu acho que... Pô, acho que no preço eles exageraram. Acho que o preço eles exageraram. Mas pode ser que eles metam aqui o Factions. E aí talvez eles tentam convencer por causa disso. A gente vai ter que esperar pra ver, né? A gente vai ter que esperar pra ver. Mas bom, já temos o primeiro trailer aí vazado, molecada. Da Summer Game Fest. Cara, coitado do Geoff Keighley, mano. Coitado, cara. Eu genuinamente fiquei com pena dele, mano. Eu genuinamente fiquei com pena dele. Deixa eu voltar aqui, aliás, pra Summer Game Fest, só pra eu não me perder. Vou voltar até a musiquinha. Tá on aqui. Entrando ao vivo a gente sabe. Eu vi que eles fizeram esse remake na mesma engine de The Last of Us Part 2, com certeza. Eu acho que a intenção foi fazer essa coesão mesmo das duas partes, né? Então eu acho que foi essa. A própria Sony que vazou, pois é, cara. A própria Sony vazou, coitado do Geoff Keighley. Deveria ser só 40. 40 eu acho que seria um preço muito bom. Acho que seria um preço bem atrativo, se fosse 40. Ou se eles quisessem meter 70, de qualquer forma, que podia ser uma coleção do 1 e o 2, né, cara? Podia ser uma coleção do 1 e o 2. Ia ajudar bastante. Daqui a ano do PS5 tá bom? Horizon 2, Last of Us Part 1, Forspoken, provavelmente o God of War. Cara, é aí que tá. Vocês acham que vai aparecer o God of War aqui, com uma data de lançamento? Data de lançamento que eu digo, tipo assim... Holiday 2022 ou... 2023. Tá ligado? Vocês acham que vai aparecer alguma coisa aqui? Eu tô ainda com... Eu tô ainda em cima do muro, cara. Bom, a maioria tá falando que não acha, hein? Um e 2 por 70 ia ser muito caro pra eles? Pra eles, disse tipo pra Sony, né? Como assim? Slow Spirit 1 e 2 por $70. Eu acho que seria justo, cara. 1 e 2 por 70. Tinha um negócio... Acho que o do Spider-Man Miles Morales... Né? Você tinha... Acho que a versão Deluxe vinha com o remaster do Spider-Man antigo. Não tinha um negócio desse? Sei lá, eles podiam tentar fazer algo parecido, né? Pra poder justificar um pouco, né?
Será que a Square vai ter participação? A participação da Square tá confirmada. Só não sabemos o quão vai estar. Aliás, eu rapidinho entrei no Twitter do Geoff Keighley, ele fez tava fazendo um ao vivo ali rapidinho. Ele falou que vai ter 7 minutos de Call of Duty. 7 minutos de evento de Call of Duty. Mas assim, tudo bem, né? Quanto a Square, cara, eu acho que talvez o Tactics Remastered pode aparecer aqui. Ou o 9 Remake com o desenho, por que não? A Summer Game Fest acho que já chegou a mostrar trailer de Sonic, eu acho, né, do filme. Então, não é impossível, tá, às vezes, eles botarem, tipo, 9 Remake junto com o trailer do desenho. Eu acho possível. Mas eu espero um anúnciozinho da Square, né? Já que ela confirmou a presença, né? Eu acho que ou vai ser o Tactics Remastered ou vai ser o 9 Remake. Com um trailerzinho do desenho. Mostrou algo de Arcane? Aí, ó, tá vendo? Então eu acho bem possível, cara. Mas acho que ou um ou outro. Acho que vai ser uma coisinha só. Como é que é? O Twitter dele tem o background do Abandoned? Seguir o Hassan e ter postado sobre o Kojima. Nunca consegui acreditar na relação dos dois. E não vai ser agora que eu vou deixar passar. Vou deixar, né? É tipo, então, eu acho que deve ter algo do Kojima, né? Porque a gente teve aquela assistente do Kojima, chegou a postar uma foto que o Kojima tava numa videochamada com o Geoff Keighley há não muito tempo atrás. Eu acho que ele devia estar arrumando algumas coisas certinhas pra poder botar alguma coisa do Kojima no evento, né? Eu imagino que deva ter. E foi vazado aquele overdose. Qual que é o Chan? O The Snitch, que vazou o trailer lá do... Vazou que The Last of Us Part 1 sairia na data que vai sair, lá em setembro. Ele comentou sobre o overdose, pouco antes do artigo lá do Tom Henderson, né? Então, eu acho que esse overdose aí vai ser mostrado, cara. Eu acho que esse overdose vai ser mostrado. Se o overdose é um codinome pra algum jogo maior, né? Tipo Silent Hill, aí a gente vai saber agora, né? Daqui a pouquinho. Da Capcom que foi confirmar, tem o Street Fighter 6? Tem. Aliás, faltam 6 minutos e pouco. O Geoff Keighley também chegou a twittar, vamos lá no Twitter dele. Ele chegou a twittar algumas coisas que já estão confirmadas. E eu digitei Twitter na pesquisa do Twitter. Pera aí. Ó, deixa eu achar aqui a imagenzinha dele. Caralho, ele postou coisa pra cacete hoje. Ó, achei. Ele falou que o evento vai ter um pouco menos de 2 horas e vai ter jogos como o Street Fighter 6, o Call of Duty, que já falou que vai ter uns 7 minutos. The Callisto Protocol, verdade, vai ter gameplay do Callisto Protocol, que é um jogo que, pô, tô muito animado pra ver gameplay, né? É do mesmo estúdio que criou o Dead Space, né? Mesma galera, então, pô, tô animadaço. O trailer do State of Play me deixou animado. Gotham Knights, estamos aí pra ver se realmente vai ser uma parada diferenciada ou não. Um pouquinho alta a música. Tem o Midnight Suns, que eu gostaria de ver gameplay melhor. O One Piece Odyssey, que vai flagrar a nossa live, certeza absoluta. E os Tartarugas Ninjas. Também vai aparecer. And many more, né? Aqui. Tem mais. Cuphead. Vai ter aqui. Frost Giant Studios. Witchfire. Warframe. Nightingale. Já confirmou alguns. A Capcom poderia ressuscitar a franquia do Onimusha? Cara, ela podia ressuscitar tanta franquia, né, cara? A Capcom é foda, mano. Tem muita franquia boa lá que ela tá só deixando aí, né? Opa, valeu, João, pelo superchat, meu querido. Fala, mano, parabéns pela segunda meta.
Eu ajudei porque eu quero ver essa maravilha terminar com chave de ouro. Bora pra mais um evento? Cara, brigadão, João tem colaborado bastante lá com a gente, cara, pro Hack dos Cristais. Brigadão, João. Batemos a meta 2, que significa que vamos ter cutscene no final animada e dublada pelo Francisco Júnior. Tá uma cutscene, assim, tremenda. O áudio do Francisco já tá comigo. Agora a gente vai dublar, vai animar em cima dele, né? Eu acho que vocês vão gostar, mas brigadão, João. Vai ter Resident Evil 6 Remake? Cara, pô, imagina o remake do 6, cara. Pô, eles vão ter que mudar muito, né? Aliás, aonde os remakes do Resident Evil vão parar, hein? Quando que vai ser o... Vai parar, tá ligado? Eu fico pensando assim... E se eles fazerem o remake do 1? E se eles fazerem, tipo, uma saga do Wesker, tá ligado? Tipo, faz o remake do 1... Faz o remake do Code Verônica e o remake do 5. Porque aí pega os das, tá ligado? Os que aparece o Wesker. Sabe? Agora o 6 é complicado, né, pai? Depois do Code Verônica pode parar. Pô, o Code Verônica merecia, né, cara? O remake do Code Verônica merecia, pai. O time que vai ser o 5 depois do começo do Code Verônica. Será que vai aparecer alguma coisa de Silent Hill? Então, na E3 passada, a Konami falou que tinha coisa pra apresentar, mas de última hora meteu o pé, né? Então, vamos ver se tem algo aí de Silent Hill que pode aparecer. O 6 tem que ser refeito. Cara, eu sigo uma página no Twitter, chama, acho que Resident Evil Fora de Contexto, eu acho. Só que em inglês, né? E, cara, tem muita cena do 6 que fora de contexto é muito bizarra, cara. É muito bizarra. Obrigadão, Tarcis X10, pelo superchat, meu querido. Cara, queria um remake do Mega Man X ou algum anime. Capcom é foda. Cara, do Mega Man X eu gostaria de ver o lendário X9 aparecendo, eles continuarem a série. Tá ligado? Remake que seria interessante. Remake, também acho que também não precisa de remake. Acho que poderia ser uma continuação. Mega Man Legends. Eu acho que também tem um ótimo potencial. Pô, era um jogo que eu gostava bastante de jogar quando era mais novo. Era bem maneiro, cara. Eu acho que eles poderiam continuar com a franquia, sabe? Tanto do Mega Man X quanto do Legends. Eu gosto mais do 6 que do 5. Não tanco o Chris socando em pedra. Pô, mas o Chris socando em pedra no 5, pô, é menos pior do que o Leon caindo de helicóptero pelo prédio, quebrando vidros, a Sherry caindo de um prédio e o Jake pegando ela na moto, tá ligado? Pô, o que é o Chris socando uma pedra vulcânica comparado a isso, tá ligado? É foda, vai. Vai ter tradução? Cara, agora tu me pegou, hein? Eu acho que sim. Vou até dar uma conferida, ver se tem legendas aqui. Não deve ter... Não tem legenda, pô. Porque é um evento ao vivo. Se bem que tá marcado aqui com legenda. Bom, eu vou traduzindo aqui as partes interessantes pra vocês. Beleza? A gente vai trocando ideia. Será que tem mais Kingdom Hearts 4 aí? Definitivamente não, cara. O Nomura já falou que ele vai ficar um tempo sem falar nada de Kingdom Hearts. Então pode esperar sentado aí que... Imagino que até ano que vem, nada de Kingdom Hearts 4. Tava com expectativa do Tom, mas acabei de ver que vazou, cara. Pois é, a gente até fez um react aqui, né, cara? Mano, incrível. Aqui, 7 segundos, vamos passar aqui. Aliás, deixa eu fazer um macetão aqui. Deixa eu acelerar a velocidade pra gente acompanhar aqui. Até chegar. E a gente vai. Valeu, Aizen, pelo superchat, meu querido. Resident Evil 6 não precisa de remake porque ele é perfeito. Opa. Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too.
Ele Now, falou que tem what algumas I surpresas. love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, Oh, valeu, Teus PC, Pulga! PlayStation, O superchat Switch, do or Caio, fim do mobile, ano we'll have saiu games meu for you. game. It doesn't Aceitam um matter Early the Access? platform of choice. Ué, We're pode all mandar, here pô. to come together as one community Obrigadão pelo that superchat, simply mano. loves É o jogo the de quê? art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Ele falou, gente, vocês não vão ter tudo hoje, mas vai ter muita coisa boa. Ó, já começamos com Street Fighter 6, hein? This legendary Japanese fighting game series has continued to A revelação de um novo personagem, provavelmente. is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. World Premiere. O foda é que a lista toda já foi vazada, né, velho? Foda, velho. Tá tudo vazando, mano. You won't know what hit you. Let me have some fun. O Guile, tá ligado? Mission started. Ô, ele tá com um cavanhaquezinho maneiro, hein, do Gaio. Rapaz. Tiozão, pô. This will be a good fight. Got you in my sights. Mano, a animação desse jogo tá tão fluida, mano. Ó, mandou um parry ali. Time to end this. Fire. Double. Seven. I'm just on another level. Ó, o peitinho, velho. Ó. Beleza. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Ó, um Fest. anúncio de jogo, hein? Check this out. Pô, essa legenda aqui não tá com nada, cara. Ela tá atrasada. É a legenda automática, né? Eu vou te desabilitar. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Pô, valeu, Deus. Nem vai ser um beat'em up com ritmo. Pô, aí eu curti. Gosto bastante de beat'em up. Ó, o Alien! Alien multiplayer de novo? Será que é multiplayer? E tem um monte, hein? Outro Alien multiplayer? Não, meu Deus. Alien Royale. Cara, é foda. Multiplayer é foda, né? E o foda também é que é um trailer 100% em CG, né, I cara? don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it.
Now everyone's dead. And someone needs to know. Cara, trailer em CG pra mim hoje em 2022 não rola, cara, trailer em CG. Aliens Dark Descent. Olha aí. Porra, teve 2 segundos de gameplay. 2023, cara. Parece que vai ser um jogo mais a lá estratégia, né? That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Dark Descent. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Beleza, agora sim, é isso aí. Eles falaram que vai ter gameplay aqui agora do... Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Vai ser um trailer com uma versão mais gore e depois o gameplay. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. I just love that last part. Gives me chills every time. Acho que essa partezinha agora é nova, né? Eu não lembro exatamente como é que era o trailer anterior. Oh. Caraca. Welcome to your new home. Beleza, foi um trailer estendido, acho que seria melhor colocado, né? E agora vai ter gameplay. Vamos ver. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Geoff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. O cara tá agradecendo o Geoff like Keighley. 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. Tem alguns minutos de gameplay cru. First half of the game. One is na primeira metade do jogo. Another one is a power station, and you're going to see some
new enemies, some brutality, some Novos just about inimigos, mais everything. We were showcasing brutalidade. a new weapon called the grip. It's Uma nova like arma a chamada gravity grip. gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them Agarra os apart. inimigos e It's joga eles em and then ventiladores. check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And A gente sempre termina matando o nosso just for a personagem second, principal de uma I maneira wanna thank única. the team, man. Like you said, through Nos COVID, trailers, through né? everything else, the dedication, the hard Ué. work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I gotta say again, what you guys are shipping this year. This looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Vamos lá, agora sim, gameplayzinha. Papel em rádios Next Gen, mas não falou qual console, se é console, às vezes é uma placa de vídeo. Cara, tipo, viu a gravação do que aconteceu ali, né? O cadáver. Isso é interessante pra ver o que aconteceu realmente, né? Vamos botar à toa. Pô, esse que é o grip? Pô, o grip é roubado, hein? Desmembra o bicho. Tentou atirar na perna, mas errou. Um dodge, bacana. Callisto Credits. Ih, tomou o vomitão. Caraca, olha lá. Mano, essa arma é muito roubada. Ixi. O cenário não mata só os inimigos, não, cara. O cenário mata você também, cara. That just happened. All right, moving on. This Tem que tomar cuidado, cara. Modern Warfare 2 arrives. Os drops de FPS realmente deu. Realmente deu uns drops de FPS, cara. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. O personagem do jogo em si tá maneiro, são personagens que não tem muita personalidade. Eu acho que talvez durante o gameplay ele cria, né? Ele desenvolve com a gente, eu acho. Espero. And on October 28th, Putz, we Call of usher in Duty. a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Pô, de acordo com o Geoff Keighley, vai ser um tempão, hein? Vou até fazer o seguinte aqui.
Que eu tinha feito no início, mas acho que não chegou não. Pra atualizar, entendeu? Fala que tá ao vivo ali, mas sempre tem um pedacinho. Pronto. Agora tá 100% atualizado. Copa é lavada e cuspido do Dead Space? Não, mas os malucos criaram Dead Space, pô. Tá ligado? Só quiseram continuar. Com as mesmas paradas, mesmas temáticas e tudo, sim, né? Mas... ninguém aguenta mais COD, essa série já dando que dá, cara. O pior é que COD ainda gera um dinheiro, né, cara? Tudo bem que o último não foi bem, não. Pros padrões de Call of Duty, né? Não foi bem, não. Mas ainda assim gera um dinheiro absurdo, cara. É tipo dizer que Bloodstained é cópia de Castlevania? Acho que é uma boa comparação. Ainda mais que o Bloodstained tem muito elemento do Soma, né? Puxou bastante coisa bem parecida com o Soma. Pode igual a vaca leiteira da EA, mas ele é da Activision. O Battlefield que é da EA. Mas sim, é sim. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Eita porra, deu uma agarrada, tá vendo? Um pause aqui rapidinho. E aqui de novo, ver se vai parar essa agarrada. Quantos novos CODs que a campanha é curta pra caramba? Cara, eu não sou o público-alvo do COD, então eu não sei te dizer. Mas a impressão de que me passa é que a galera vê os novos CODs pelo multiplayer mesmo, né? Mas mais uma vez eu não sou o público-alvo, então eu não sei se é. Mas me passa essa impressão, sabe? Tipo, a campanha é um bônus. Mas a galera fica pelo multiplayer mesmo. Mas tá bonito? Não, isso é verdade. O COD ele manda bem no quesito gráfico. Clear. Actual, this is Shadow 1. Rig is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Open. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile is armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out! Go! This is Zero 1 back in the water, inbound to your position! Solid copy, we're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this vessel, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant!
Let's have ourselves a gunfight. Missile patrols are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Reloading. É que tem chance do BioShock 4 ser anunciado? Pô, ia ser uma revelação muito maneira, ô Alexandre. O mesmo agora vai pra Steam, não vai pra Battle.net. Pô, era foda, né? Ficava meio deslocado na Battle.net, eu achava, mano. Pô, valeu, Isaac, pelo superchat, meu querido. O único público pior de COD é o de FIFA. E o único que é pior de FIFA é o público da Nintendo. Que é isso, cara. A Nintendo tem jogo muito bravo, cara. Inclusive, a Nintendo não tá aqui no evento, né, cara? Eles devem fazer um direct deles mesmo, né? Eles devem fazer um direct deles. Provavelmente pra semana que vem. X-ray down! Horse right! Channel 1, the missiles are barrage. How far are you from the bridge? This is 1. We're pushing towards the entry now. Copy that. They closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Vazou direto da Nintendo pro próximo dia 15. Eu vi essa parada aí, será que... Mas eu não vi a fonte. É confiável? Confiável? Dia 15? Me parece um dia aceitável. Beleza. Pre-order now and get early access to the open beta. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Geoff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Geoff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as tem personagens novos. But as far as the level's concerned, you know, this I got to shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know. Opa, valeu, Joe, pelo superchat, meu querido. Platinaram o jogo ao vivo, como assim? Yeah, we, first of all, we're just so excited for mesmo. October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Geoff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks this step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game ficam babando o Geoff, mas ele continua deixando essas partes chatonas dos eventos que ninguém se importa. Pô, alguém tem que financiar o evento, pô. The new Warzone experience, we're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone
experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. Warzone pro mobile, né? I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit, it seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the game. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Geoff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. Half-Life? I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first Ele falou que um jogo de PC que faz 30 anos. Eu não sei quanto tempo faz Half-Life já. Desde o primeiro lançamento. Oh, valeu, Aizen, pelo superchat, meu querido. A galera falando que ninguém, mas na verdade o público do COD é 10 vezes maior que a maioria dos jogos que vão aparecer aí, com certeza. Se pá, é maior do que todos os jogos somados. Pô, agora, que jogo... É o Pitfall. Flashback. Vários palpites. É o Flashback 2 mesmo. Aí, ó. E já vai sair agora. Winter, né? Final do ano. All right, let's turn back time. Back in CS3, imagina. announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Eu dei uma leve brisada, mas ele falou first-person shooter. Que jogo é esse? Opa, valeu, Matheus, pelo superchat, meu querido. Será que rola um Final Fantasy IX Remake? Cara, eu imagino... A Square tá confirmada, né? Eu imagino que alguma coisa da Square vai aparecer. Meu palpite ou é isso junto com o desenho, ou o Tactics Remastered. Opa, lança umas magias de congelar. Pô, o gameplay parece maneiro, hein, clã? Um Dark Souls de FPS. Pô, a gente é um pouco mais roubado que os caras, né? Pô, a gente tem magia e arma de fogo. Os caras viram com espada e escudo. Aí aparece uns bichão desse e complica essa situação. Witch Tire. Tá em Early Access, vai ficar em Early Access em breve, já tá na wishlist. Pô, gostei, achei o jogo bacana, pô. Okay, next up comes an ambitious new game from a new Novo jogo. independent studio in Europe, É indie. starring some very Da familiar Europa. names. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Today,
I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Pô. Eu falei indie, mas acho que ele falou independent, né? É um jogo independente. Ih, alguém torceu o pescoço ali do cara. Something is going on here. And I need to find out what it is. Fort Solace. Parecia o Callisto. Um pouco, né? Uma pegada espacial assim, parece meio que um survival, né? O Troy Baker, porra, bem que a voz estava lembrando mesmo. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that will. Ai, o outro é o Arthur Morgan, verdade, bem notado, clã. Porra, só clã, só Roger's ator pica. The battle we've been waiting to see. Everyone's yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Geoff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer. Valeu, Pet Love, mandou um superchat pra gente. Quer fazer um vídeo sobre a história do Final Fantasy XVI e outro sobre o upgrade gráfico. O da história está em andamento, cara. É porque essa semana tá complicada, mas tá nos planos. Obrigadão pelo superchat, meu querido. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. Yeah. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything, Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy. Bom, eles falam que eles vão capturar tudo, tipo, tudo mesmo, performance completa, né? Não é só dublagem e tal. This medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this? Ó, ele pediu alguma coisa do gameplay. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you're going to be exploring, you're going to be discovering. Vai ter like we said, exploração. it's a very tight thriller. So you're moving Mas very é fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. Várias maneiras você pode atravessar pelo cenário. They didn't waste Uma narrativa importante. any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. Essa voz de tuberculose do There was a Arthur lot é of action muito in this boa. game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things. But
I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game. A gente vai ter que esperar mais para ver pouco mais do gameplay, well, né? Next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Com a música do Mick Gordon. Vamos lá. Calisto 3. Esse é primeira pessoa, pô. Levemente diferente. Que tipo de arma é essa, cara? Ih, rapaz, o bichão. Esse robô me é familiar, cara. É parecido com algum robô. Routine. Ou outro survival ali de espaço, né? Eu gosto de survival no espaço. Parece que ficou um tempo sem survival no espaço e de repente foi um monte, né? Não que eu esteja reclamando. Foi anunciado há 10 anos atrás? Que now isso? It's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, Ih, tava malhando, o cara fibrado. And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the number one fastest energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish. La Roca. The handsome, sexiest man alive. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, né? Millions of you Teve know trailer around the recente. world who know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is Pô, valeu, Michel. Personal mandou pra gente o seguinte. Acho que esse último foi o Pragmata. Pior que não, cara. Foi outro jogo. Mas ele parecia mesmo, o filtro dele parecia do Pragmata. É o Routine. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the Meteu já um merchan do Black Adam aí. in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused.
keep having fun. O cara meteu 3 mexendo uma vezada só, irmão. And I'll see you down the road. This is Black Adam. Ia lá, vai botar o trailer. Pô, vai tomar flag aqui, pô, não, pera. Não. Molecada, eu vou ter que tirar aqui. Pera aí. Não, na moral, trailer de filme assim não dá não. Esses caras flagam que é pra cacete. Pera aí, trailer de filme não rola não. Trailer de filme, trailer de anime não dá não. Pô, que isso, cara. Pera aí que eu tô com a janela aberta aqui. Quase que esqueci do áudio, cara. Pô, cara, mano, tem um trailerzão aqui na lata na Summer Game Fest, pô. Qual foi? Já levou o flag. Não, acho que não. Acho que deu pra salvar. Eu fiquei falando, acho que deu pra salvar. O Laroca zoou a live, pô. Filha da puta. Caralho, cara. Beleza, acho que já acabou aqui. Outriders, alguém ainda joga? Outriders? Virou a academia dele, roots total? Poxa, a academia é boa, cara. Esse jogo ainda existe? Pior que existe, cara. Ih, será que era isso que a Square tinha pra mostrar, clã? Será que era só isso, cara? Não vai ter... Ih, Final Fantasy IX Remake? Não vai ter Tactics Remastered? Era só o Outriders? Agora que eu me toquei, pô. Esse jogo é da Square, cara. Era isso, clã. World Slayer. Bom, é isso, clã. Fiquei esperançoso que ele lançar um game do Adão Negro. Pô, é curioso, né? Porque... Oh, ué! Ué, Nintendo! Mas é um mashup da Nintendo, né? A Nintendo não tava confirmado com o evento. É tipo, não esquece da gente. Caraca, uma propagandinha mesmo da Nintendo. Acho que foi por isso que eu não... Fall Guys. E o Fall Guys? Alguém ainda joga? Free Guys. Pô, interessante que ele virou free to play, né? Eu até tinha me esquecido que ele era pago, né? Que ele veio na Plus. Esse jogo não morreu, não. Eles estão tentando ressuscitar ele, cara. Recentemente eles estão tentando ressuscitar. Alguma chance de God of War Ragnarok, o novo jogo do Kojima, aparecer hoje? Chance tem. Acho que mais do jogo do Kojima do que o do God of War, mas mesmo assim eu ainda acho possível. Season 1, Free for All. Season 1? That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Ele falou, Brand New Universe, é mais jogo de espaço.
Certeza, hein? Não, ou não. É a primeira season depois do Free. Porra, os caras resetaram, pô. Puta merda, é o reboot. Oh, uma aurora boreal. É boreal? É boreal, né? Ah lá, é espacial, pô. Falei. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Um escudo aí. Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Acho que vai ser o trailer todo em CG, clã. Calisto 4. Senhor dos Anéis. Cara, pior que teve uma parada meio Senhor dos Anéis ali também, né? Eu achei. É, o bicho parece um pouco o Balrog, né? Apareceu agora a diva, né, do Overwatch. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Diva, Diablo. Stormgate. Pô, foi um trailer só de CG, cara. E já tem um beta aí pra 2023. Cara, essa frame rate aí não é sua internet não, tá? É o render ali do negócio. There you have it, Tim. Congratulations. Ih, vai ter papo. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some. Pô, é na Terra, pô. I mean, you know, Future Earth. Coming from É Blizzard, na Terra, só que do futuro. wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, vai ser um jogo de RTS, pô. First two factions today. RTS. There will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing Tem everyone wants monstros to know demoníacos que vêm de outro mundo. background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. Vamos tentar ser inovadores no gênero. For one thing, we're free to play, but no É free to play. win, no NFTs, nothing like Não vai ter that. NFT, não vai ter Just pay to win. Lower that barrier to entry to get players in. É o que ele tá We're also falando. really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player Vai ter open-ended campanha co-op, cooperativa. and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of Tem 3 course, versus we've 3 also still competitivo. got 1v1 competitive. Mas And também as a tem little 1 contra 1. surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right?
yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Ah, você tá fazendo na Unreal Engine 5 I love it. o jogo. 2023 you said for the beta, so people can sign up now. Oh, valeu, Geraldo, pelo superchat, meu querido. O que anda que vai aparecer só Forspoken? Rapaz, se eu acho que vai aparecer Forspoken, pode ser que sim, cara. Eu acho que a Square vai fazer um evento dela no final do mês ainda, né? Eu acho que talvez eles... Não sei, acho que eles estão segurando os maiores anúncios. Eu acho que da Square só pode ser só o Outriders. Eu acho que esse só vai ser o Outriders. Mas vamos ver o próximo jogo aqui agora. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Parece aquela fase lá do Last of Us, parte 2. Tá tudo debaixo d'água, você vai ter que... Um rio, assim, você vai ter que ir com um barquinho. The Last of Us pra Switch. Esses são foda, cara. Não deu pra ver muita coisa do jogo, mas chega esse ano ainda. Ó, o Geraldo mandou outro superchat pra gente. O que acha que vai ter do Forspoken? Cara, se tiver o Forspoken, eu acho que vai ter um trailer no padrão dos trailers que já tiveram também, cara. Não imagino algo muito diferente. Replaced, cara, que foi adiado. Pô, esse jogo vai ser mó maneiro, cara. Eles queriam fazer o trailer, mas não conseguiram. Esse joguinho vai ser maneiro, cara, o Replaced. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Tipo, parece que as pessoas estão querendo fugir do lugar, né? Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Uma proposta talvez interessante, mas eu queria ver mais. Apparently we've made it to the beach. Ih, porra, olha a produção do Geoff Keighley, irmão. Que isso? And watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Depois de muitos rumores? Uma sequel tão antecipada? Que é isso?
Self-Stem? Essa é produtora de qual jogo, clã? Não tá me vindo a cabeça. É o Dead Island? Ah! Dead Island 2. Esse trailer eu já vi, não já vi não? O flag já veio, cara. Infelizmente, cara. Já veio com força. Goat Simulator? É, o Goat Simulator mesmo, clã. Eles acharam que ia ser Dead Island. Goat Simulator 3. Cara, eu nem sabia que tinha o 2. Pra ser bem sincero com vocês, eu nem sabia que tinha o 2. There you have it. That was Goat Simulator 3 and it's coming later this year. Cara, esse trailer foi muito similar a algum outro trailer, mano. Copiaram o trailer do Dead Island. Ah, é por isso. Eu falei, pô, esse trailer tá muito parecido, mas não lembro disso. Os caras trollaram então, que filha da puta. Ô, valeu, Yuri, pelo superchat, meu querido. Relaxa, cara. A Square vai anunciar o Season 2 do Babylon's Fall. Não duvida. Não duvida, cara. Baitaram um trailer. Ah lá, já tomamos. Agora vamos tomar a flag do Metallica também. Foda-se. O Venom. Uma lambidinha gostosa, né, cara? Acabei de descobrir que tem Goat Simulator 2. Capotei aqui. Então, eu também não sabia, cara. Mother won't hurt you. Oh! Ó um menino aí! Porra, aí sim, pô! O uniforme dele lá, cara! Pô, agora já valorizou o jogo, cara. Porra! Agora valorizou muito. E volta a Metallica. E o Venom? O Venom tá igual o demônio, velho. O Hulk! O Hulk capeta! Pô, esse jogo valorizou agora. Agora esse jogo valorizou, mano. Skin do Defender se fazia a pre-order. Eu queria uma gameplay, cara. Gostei do trailer, mas, pô, CG... No filme, né? That was Midnight Suns, Pô, foda and que foi now we're CG, moving cara. on to the wonderful world Podia ter uma of gameplayzinha. Cuphead, the delicious last course. Marvel Can you versus believe that Diablo. we're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be Daqui a ready pouco, for né? how 30 de junho, amazing daqui a this pouquinho. looks, and the Oh, valeu, backgrounds Vitor, of pelo what you guys superchat, have meu done. I feel querido. like Não existe you've Ghost amped Simulator up, 2. obviously, O the 3 foi gameplay. por It's difficult, zoeira. as we would expect, but
the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely Caraca, mas é uma zoeira tão... É uma zoeira de 1000 QI, velho, que eu não entendi a zoeira. Took everything to the next level, from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course a new playable. O Geraldo mandou aqui, ó, mais R$2 pela desmonetização da música. Obrigadão, meu querido, que agora realmente é só do superchat mesmo. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little Trouxe alguma coisa, mas sem dar spoiler. Gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next, Smile. Tiro triplo. Cara, se eu disser pra vocês que até agora eu não joguei o Cuphead, cara. Pior que eu amo o jogo assim de plataforma, cara. Amo, de coração. Ô, valeu, Colares, pelo sub no Twitch, meu querido. Tamo junto. Boss fightzinha cabreira. Ih. Parece tipo um mago que tava ali, né? Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week. E amanhã vai ter a temporada 2 It streams at 10 a.m. da série. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Vamos cobrir o showcase da Capcom, sim, com certeza. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox. E da Xbox também. Vai ser domingo, vai ser antes, né? Exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Parecia que acabou, né? Mas não acabou, não. Parecia bem, cara, que tinha acabado. We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm Pô, valeu, Matheus, pelo superchat, meu querido. Se não tiver Agnes Philosophy, é golpe, tenho dito. Cara, esse Agnes Philosophy, né, cara, poderia se desenvolver por um jogo, né, mano? E o potencial de mundo que aquele jogo botou ali era incrível, cara. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. E... o presente ela gostou, pô. Bleach. Caraca, porra. Quem tiver epilepsia já era, irmão. We've shown you lots Switch of games PC. today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it. Parece beat'em upzinho maneiro, hein? Neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Curso todo PlayStation 2, o dublê do God of War. O dublê, mano. Midnight Fire FPS. Pô, parece ser beat'em up maneiro, pô. Me lembrou um pouco o Sifu, né? Só que com uma vista diferente, né? Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. Vai ter uma demo agora. Steam Next Fest next week. I really want Demo more agora pra quem quiser ir na in the Steam. hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got we just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching senti on clima ali, Twitch clã, for viu? 30 minutes, this Pô, a show gente is tem gonna uma get a special conexão, Twitch pô. drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Kojima vai ficar com 30 ciúme. minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is. Já foi, pô. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple of years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Vai ter teaserzinho agora. Being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. Pô, como eu não jogo Warframe, eu não entendi nada desse trailer, mano. Captei nada. Bom, vai ter um gameplay review na técnica, né? Tecno ali. Uns itens. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space. RPG do espaço. É aquele que tem que mistura com Dating Simulator? Mobile and PC. This não, né? studio continues Qual to que foi deliver, que era um and Dating this new trailer Simulator? reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. É do Honkai Impact? É da mesma galera do Genshin? É isso? Da Miojo? Eternight, isso aí, Edgar. Então é outro jogo. Listen. Royoverse. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. Space Game Fest. Jogo é mesmo, cara. Tem um jogo espacial. In the near future, you will encounter many perils. Os mesmos bonecos. Pô, pior que as caras dos bonecos são bem parecidos mesmo, mano. Igualzinho.
and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. Será que vai ser igual Genshin, só que no espaço? I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Em breve. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Tipo, Hoyoverse é o quê? É uma subsidiária da Miojo? I have to say, I'm blown away Ou by what I've seen so far. It was announced refizeram a couple weeks ago, and it has the detail deram um rebranding. É de turno? Pô, aí já me chamou a atenção. Mudaram o nome? Pô, eu gostava de Miojo, cara. Não, ó, falar aqui, Hoyoverse é Miojo no ocidente. Não, mudaram o nome por polêmicas? Peraí, ué. Trocaram o nome aqui no ocidente, ah, entendi. Só aqui que mudou então, curioso. Vibe near da menina, né? Cara, uma coisa boa na Miojo é a animação deles. A animação deles é muito boa. É muito boa. Furryzão ali. One of All my Tartarugas favorite Ninja. reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Beat'em upzinho, pô, gostoso, pô. Pra todo mundo, né, nesse jogo. Mais 2 Genshin pra eu perder a vida. Velho, pô, eles podiam lançar um jogo que não é live service, né, velho? Um jogo single player de campanha, pô, ia ser do caralho. Cara, eu não aguento o microfonezinho, velho. Saudades do multiplayer local. Cara, esse joguinho pra jogar com um amigo é muito bom, cara. Esse tipo de jogo assim, beat'em upzinho. Ó. Oh. 16 de junho, daqui a pouquinho.
Na moral, estrela de CG, pelo amor de Deus, cara. O CG não mostra nada, mano. Que isso? Os negócios gigantes ali andando no cenário. Começou um metalzão. Os live action do nada. How far will you push humankind? Pô, beleza. Essa logo nova da SEGA no olho dela. Acho maneiro, acho legal o som. One Piece is celebrating its 25th anniversary. Vamos colecionar flags. Cara, da última vez que apareceu um jogo de anime, minha live inteira foi bloqueada. Ela sumiu do negócio. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるぜ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、クードバースト。立て直すわよ。Acho que tá parecendo um pouco Dragon Quest 11, não tá parecendo um pouquinho? Estilo gráfico. Filled with new encounters. Porra, tá igualzinho Dragon Quest 11. Mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Pô, ficou 10 minutos naqueles close-up do personagem e 10 segundos da gameplay. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Valeu, Ricardo, pelo superchat, meu querido. Crimson Desert, Project Awakening, Black Myth Wukong, Lies of P, Lords of Fallen 2, cadê esses jogos? Boas ponderações, cara. São jogos... Não vou nem dizer mais underground, né? Mas... Pô, que não são daquelas...
das grandes publishers, né? E que a gente tá ansioso pra ver mais, cara. De fato. So that's our mission then. Save the world. Soul Hackers 2. Não joguei So um. many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. Valeu, João. Saímos dos jogos de espaço para os jogos de anime. Pô, pior que foi um combo mesmo, real. With an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the mega sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy Agora é AD, before the agora é sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. You nuts? Ah! Pô, eu dei uma leve viajada aqui. Isso é aquela parada do Game Pass na TV da Samsung, né? Vai ter um app, isso é legal, cara. Ó, Capcom. Aquela coleção deles, né? É jogo pra caramba. Ué, Nintendo. Esse aí deve ser o da... ah, não, ali, ó. O Mario Strikers. Inclusive, sai hoje, né? Ou amanhã? In Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League. Only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation Tem platforms, demo já? Tá so go check it out em todo and lugar. slay to the beat. Jogo pra porradaria metaleira, pô. O Wesley safadão. Cara, pior que parecia mesmo, cara. Caralho. É um FPS de ritmo, exatamente. Pô, tem a lista do Arc Enemy, pô. Inclusive, acho que a voz dela que a gente tá ouvindo agora. Matt Riff do Trivium. Porra, Lamb of God. Caraca, só tem as pesadarias, irmão. Que é isso? O Sérgio do System of a Down. Pô, a música boa o jogo tem.
That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with Bom metal pra dar music. flag. Right now, Cara, a gameplay desse jogo deve ser complicado, né? Xbox and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. The Quarry, eu pedi esse jogo lá na plataforma de criadores. Não cheguei a ganhar. Ainda, pelo menos. Ele vai sair amanhã. Se eu ganhar, a gente faz live jogando. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Pô, tem monte de ator e atriz famosos aí no jogo. O Until Dawn 2 é quase isso, né? É quase isso. É da mesma empresa. Falaram que o jogo tem um monte de final diferente. Eu tô muito afim de jogar. Cheguei a pedir, mas ainda não ganhei. O jogo sai amanhã, né? Às vezes amanhã eu ganho. Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Craft realm cards. Vai construindo um negócio? If these shadows have offended, think but this, and all is mended. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. A demo vai dar pra fazer o personagem.
guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Eita porra. Que isso, viu? We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I never get that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct, it's your majesty. Savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Ele tava com uma coisa enfiada no cu, você viu? Pô, valeu, Isaac, pelo superchat, meu querido. Será que o trailer do Last of Us Remake vai ser o último? Cara, eu tô achando que esse vai ser a grande revelação, né? Do evento mesmo, cara. Pô, eu tô esperando talvez um Kojimão ali pra dar um oi, tá ligado? Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40K's Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Tem como ir para o espaço? A temática desse evento era essa, né, velho? Ver se tem. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Calisto 6. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. O negócio tá bravo, mano. Move it! Dá uma cansada mesmo, né, cara? É muito jogo com... É muito parecido, né, cara? De FPS no espaço. Dá uma cansada, né, cara? Parece realmente o mesmo jogo, né? Às vezes o jogo até pode ter um diferencial e tal, mas por estar no meio de um monte de outro jogo quase que igual, né, cara? Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. Opa, it's a na Unreal return Engine to the 5. world of Layers of Fears. Layers Get of Fears, a né? dose Na Unreal Engine 5? this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run.
Cara, será que é? É Layers of Fear mesmo, né? Layers of Callisto, porra. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. Silent Hill da Blue, então eu achei que fosse, cara. Mas eu acho que é Layers of Fear mesmo, hein? Of the horror of my loneliness, and it is mine to tell. Uma crônica de horror psicodélico. All this misery, all this suffering. There was no other way. Prepare para uma nova experiência. You really shouldn't have. Feita no Unreal 5. O que é isso? É, adeus Silent Hill. Complicado, né? I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Layers of Fears. Tipo, o anterior é Layers of Fear, né? No singular. E agora é Layers of Fears. Não é? Né? Tô enganado? Não, né? This October, Gotham Knights arrives. Gotham Batman is Knights. dead, and it's up to the Batman family, Travando. Batgirl, Fez alguma coisa? Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer. O Letinho, adeus Silent Hill, então. Cara, o site da Blue Baitinho, eu acho que a gente já pode dar adeus já. Porque vocês estão fazendo isso, cara. This showcase is the first in our character series. Eles não são uma equipe grande pra estar fazendo múltiplos jogos. More with you as we continue working towards our launch on October 25th. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Uma skinzinha nova, né? Pô, sei lá, esse trailer não me vendeu, não. Eu tô assim, eu acho que o jogo vai ser bacana. Ih, ele aí! Pra anunciar o jogo que todo mundo já sabia! Todo mundo já viu, já! Co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been Vai fechar o evento. an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. well, Ah lá, ele the good zoando, news is there's vazou. stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe.
Yeah, it's crazy. You know, 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2. 9 anos o Last of Us They're 1. still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had. Conseguem fazer múltiplos projetos agora. Projects, okay, very interesting. So, em comparação com que eles conseguiam antes. What can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Geoff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. Vai ser standalone, igual todo mundo imaginava. imaginava. Years, ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell pronto us ainda. about Caraca, this new que vai ser esse standalone jogo, multiplayer mano? game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Vai mostrar concept art, pô. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. Tem história no jogo. That story is very unique to this game. É bem única a esse jogo. É em outro lugar com outros personagens. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, mais very exciting. Mais do Factions ano que vem. That concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. O que significa que não vão botar that's not all. no we also The Last have of Us something remake. I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for E a série? HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional, because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Falou que a qualidade está alta e está muito autêntico ao jogo. Like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series. Amanhã vai ser o último dia de gravação. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. Tá certo. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. Ele dirigiu dos They invited me episódios. to direct one of the episodes. O Neil, I né? think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves. Valeu, Kentin mandou aqui pra gente no superchat. Atos não anunciou que ia participar do evento só pra mostrar a dublagem gringa de Soul Hackers 2, não, né? Sim. Assim como a Square Enix só pra mostrar o Outriders. So similar to the chemistry those two actors had when we made the game, and it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. E ele falou que essa vai ser a adaptação mais autêntica de videogames que já foi feita, hein? Aí eu vi vantagem. Makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are Tem part of dois atores. Okay, come on up. Então ali, será que é a Bella Ramsey e o Pedro Pascal? No. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Troy. Surprise. Yeah. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Yeah, Ashley. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? Tudo bem, né? When Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. Ih, eles têm que fazer parte dele. Eles vão botar eles na série? We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles.
that we're keeping under wraps for now. Eles vão fazer algum papel na série, só que eles não vão falar o que é ainda. Eles vão ter algum papel na série. So good. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Except had for today. Except for the date. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on. Ele falou assim, todo mundo sabia que estava trabalhando, menos o Pedro Pascal, né? Que já falou que não quer olhar o jogo. Was one of the greatest. It was like menos o Pedro Pascal. To friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling. Valeu Aizen, imagina ela fazendo a mãe da Ellie. Pô, seria interessante. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Ele perguntou, é um personagem do jogo ou um personagem novo? Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk Vamos falar o que saiu do Twitter hoje. Really, what's happening is it looks like you guys are remaking the original game. Já está falando assim, todo mundo já sabe mesmo. Remake, is that right? That's right. Estamos fazendo remake. People the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at Vamos mostrar o trailer que a gente já viu. Obrigadão, Henrique, pelo superchat, meu querido. Multiverso de The Last of Us. É quase isso, cara. Trailer que a gente já viu, né? Que a internet toda já viu. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Mano, vai ser muito interessante jogar o 1 depois o 2 seguido. Pô, vai ser... Acho que vai ser algo que a gente vai ter que fazer. Jogar o 1 e o 2, pá. Direto. I've never been this close. It's the outside. Com remake, óbvio. That everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Já que a versão de PC sai depois, podiam aproveitar e lançar os dois jogos. Pô, seria uma boa, realmente. Mas eu acho que eles vão querer jogar o 1 depois o 2, pô, pra ganhar mais dinheiro. Truly one of my favorite games. Os caras não são bobos, né? Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Eles não tinham visto. Não tinha visto o vazamento? It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually, we came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went Eles pegaram as mesmas animações que eles tinham feito antes, né, as capturas de movimento. And you redid the models and rebuilt everything? E eles jogaram no novo rig. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set. Os animadores olharam os vídeos de gravação para poder dar um fine tuning, né, na animação agora.
just the fidelity of everything, 60 frames per second, all this stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part never played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating. A última vez que a Ashley jogou foi pouco tempo antes deles filmarem. E o do Troy foi antes do The Last of Us Part 2 sair. It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. So I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, Uncharted 4, The Last of Us 2, we apply to this. Caso a dúvida fica aqui, vai ter nova inteligência artificial do The Last of Us Part 2 e sistema de animação também. Então o gameplay vai ficar diferente, a animação de gameplay, né? A lot more about over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about tempo depois no PC. Games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it. Ele falou que tá dirigindo o jogo, mas já tá cedo pra falar qual o jogo vai ser. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay. Well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Geoff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Era realmente a finalização do evento, cara. Right. Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Games Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. O Kojima é o seguinte, molecada, se a parada dele for da parceria com a Microsoft, vai ser no domingo, então. Se esse Overdose aí for aquele jogo com parceria da Microsoft. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. É isso. Essa foi a Summer Game Fest. Cara, num geral, sem meme. De 0 a 10, sem meme. De 0 a 10, quanto? Quanto que vocês dão aí pro evento? Eu, cara, é porque eu não pô, foda de evento muito longo que ele me cansa, cara. Evento muito longo me cansa. O The Last of Us foi vazado. Seria uma notícia legal. Caralho! Teve a maioria tá menos de 5 aqui. Eu acho que eu daria... Daria entre 4 e... Ah, é difícil, cara. Porque, tipo, teve o gameplay do Callisto Protocol, que foi legal, apesar de curto. Eu gostei, achei legal. Teve o personagem novo do Street Fighter logo no início. Eu acho que depois só voltou lá no The Last of Us por uma coisa que a gente já sabia, né? Acho que essa meiuca aí... Faltou uma encorpada, né? É, clã. Agora é esperar um evento da Microsoft, um evento da Nintendo, o evento da Capcom, né? A Nintendo ainda não confirmada. E talvez uma da Square Enix. A Square Enix confirmada só pra mandar o Outriders, a Capcom só pra mandar aquele Collection, a Atlus só pra mostrar a dublagem americana lá. Parece que, tipo assim, geral confirmou pro evento só pra dar um oi, né? Oi! Tá ligado?
Com exceção, talvez, da Sony, pô, que anunciou o remaster. Mas a Sony vazou o próprio jogo, né? O próprio remake. A Capcom teve o Street Fighter 6 com o Gaio, né? Apesar de ter sido vazado antes também. Quando sai o mod do CJ no Flow de PC, cara, um dia pra ter mod rolando solta, certeza. Quando que vai ser o da Microsoft Square Nintendo? Então, a da Microsoft é domingo à tarde, agora o horário exato eu me esqueci. O da Capcom é na segunda, também o horário eu me esqueci. E eu imagino, a da Nintendo tá rumorado pro dia 15 e o da Square tá rumorado pro final do mês. Mas é isso. Por enquanto. Porque a Sony não mostrou o remake no próprio evento? Cara, no próprio evento dela lá, tirando o post do PC lá do Homem-Aranha e o jogo de VR, né, que eles queriam fazer uma sessão de VR lá do Horizon lá, foi um evento mais focado no multiplataforma, né? Eu acho que ela queria fazer uma presença na Summer Game Fest. Seria uma presença boa se não tivesse sido vazado, né? Molecada. No geral, assim, é foda. Eu vi muita gente falando assim, pô, eu tava lendo o comentário ali enquanto a gente tava vendo os trailers, né? Mas eu vi que vocês falaram, pô, a E3 não pode voltar não, que esses eventos presencial ficam com muita conversinha. Pô, de fato, qual que vocês preferem? Um estilo Nintendo Direct, um estilo State of Play, assim, ou um evento mais desse? Porque eu acho que essas in-depth look, né, essas exploradas que eles dão, eu acho que fica melhor quando é, tipo, alguma coisa mais dedicada pro jogo, né? Eu prefiro, pelo menos, tipo, vai ter um State of Play do The Last of Us. De aniversário do The Last of Us, sei lá, foda-se. E aí mandar aquilo tudo. Um State of Play do Call of Duty, tá ligado? Anunciar que vai ser só daquele evento, só daquele jogo. E fazer um eventinho, né? Mas aí tem o contra-argumento também, que é, pô, nesse evento tudo, tipo, tem mais exposição, né? Tipo, a galera tal, tudo mais. De estar no mesmo junto com todo mundo ali. Então tem essa. Tem seu ponto forte e seu ponto fraco, né? E3 é melhor? Esse formato fica chato? Pô, mas Charles, acho que você não tá lembrando, cara. E3 era assim também, cara. Opa. Tinha galera que entrava lá e ficava, porra! Tinha vezes que ficava mais de 10 minutos, pô, falando. Vocês estão esquecendo. É porque já faz tanto tempo que não tem E3 presencial que vocês estão esquecendo. Era gigantesco, cara. As conversas que tinha lá. Ai, ai. Bom, aguardemos então. Domingão, a gente faz live aqui do evento da Xbox mais Bethesda. Segunda-feira, eventinho da Capcom. Possivelmente dia 15, o evento da Nintendo. E possivelmente no final do mês, o evento da Square Enix, pra gente meter a bala. Beleza, rapaziada? Mas é isso, clã. Espero que vocês tenham curtido a live aqui, mesmo o evento ter sido um cadinho morto. E a gente vai se falando. Eu acabei de trocar aqui a internet, né? Tava os rapazes aqui trocando. Pra gente poder voltar com as lives de uma forma melhor à noite. Aí, quem sabe, a gente consegue mandar mais frequência de lives. Beleza, rapaziada? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E até demais. Fui!